Boa tarde, amigos. Mais uma vez aqui com um vídeo com algumas reflexões sobre alguns temas. Eu lembro que esses meus vídeos não são de modo algum monetizados nem nada, e que eu os distribuo a um grupo de amigos seleto, mas não me incomoda que eles sejam repostados, né? E fico até envaidecido com isso, né? Aos que receberem esse vídeo e não me conheçam, eu sou o Tenente Coronel Flávio Kaufmann, sou veterano da Força Aérea Brasileira, segunda geração da família na FAB, e com muito orgulho piloto de caça, né? Hoje eu trago um tema para discutir que é a espinha dorsal da nossa atividade como militares, né? Que é a disciplina. E eu gostaria de iniciar com uma frase de um coronel do Exército, Coronel Marcelo Oliveira Lopes Serrano, que eu li recentemente, né? Onde ele diz que a obediência, manifestação explícita da disciplina e base fundamental das Forças Armadas, não pode ser cega, refletida e existente. Ela precisa acordar-se com o acatamento dos valores basilares que a legitimam. Caso contrário, corre o risco de desvirtuar-se, transformando-se em subserviência, ou seja, em simples submissão de uma pessoa à vontade da outra. O soldado que assassina o rei, ele é um traidor ou não é? Nem sempre. Se o rei está louco e pretende queimar a cidade inteira, traição maior à pátria seria não fazer, né? Respondendo essa pergunta metafórica de um jovem amigo, essa foi a conclusão que eu cheguei sobre um personagem daquela série Game of Thrones, que era o Jaime Lannister, o Matador de Reis, né? Uma série de enorme sucesso na TV recentemente, né? No Brasil moderno, esse regicida, né? Ele teria problemas em descumprir a ordem real, de queimar todo mundo, pois se a obediência é hierárquica, quando a ordem é manifestadamente ilegal, à luz do direito civil, fator excludente de culpabilidade, o mesmo se aplica no caso militar. Nesse caso, de acordo com o Código Penal Militar, a obediência deve ser absoluta, nunca relativa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que forças poderiam, então, contrabalançar tamanho poder de um comandante, no caso de uma ordem inconstitucional? O aviador e escritor Saint-Exupéry começa a responder a questão quando sentencia que a autoridade repousa na razão. Quer ser obedecida? Dê ordens razoáveis. Mas o que seria a razoabilidade de uma ordem, né? Por exemplo, qual a razoabilidade de comandar cargas de infantaria morro acima contra um inimigo entrincheirado e mais bem armado, como fizeram os comandantes italianos na frente alpina em 1916, provocando a morte de mais de 500 mil soldados? Ou na decisão de Leônidas, de Esparta, de combater até a morte nas Termópilas, contando com 300 bravos contra um inimigo que escurecia o céu com a quantidade de suas flechas? A resposta é que as ordens acima, cuja racionalidade poderia ser facilmente questionada, cumpriam razões da pátria e que, como tal, se sobrepõe às de ordem pessoal. No entanto, se não há limite para a extensão de uma ordem, que pode então requerer até mesmo o sacrifício da própria vida, há, por outro lado, claros limites no que se refere à sua razoabilidade. A maior parte das vezes, não há o que raciocinar, já que o comandante e o comandado, por formação, deverão estar sempre ambos alinhados com os interesses da Constituição e da pátria. Mas o que fazer em caso de dúvida? Como identificar se as razões do comando se coadunam com as da pátria, e não apenas com as que atendem exclusivamente ao projeto político de algum grupo que temporariamente detém o poder? Bem, essa dúvida assaltava a mente dos oficiais do 2º e do 10º Grupo de Aviação, o SAR, na base aérea de Cumbica, quando, ao estourar a Revolução de 31 de março de 1964, o comandante do esquadrão, Ari Caldeira, se declarou a favor do governo comunista de Jango Goulart. Na mesma tarde, frente a esse mesmo dilema, estavam os oficiais da base aérea de Santa Cruz, pois o comandante da base, o brigadeiro Rui Moreira Lima, já vinha se declarando havia um bom tempo favorável ao projeto comunista do Jango e Francisco Julião. Cumprir a ordem do governador Brizola de que os sargentos matassem seus oficiais, como eu mesmo ainda, garoto, ouvi no rádio de pilha, ou romper com a legalidade e prender os comandantes comunistas fazendo valer a vontade da maioria da sociedade. Bem, nesses casos que se configuram num dilema enunciado anteriormente por Samuel Huntington, deve-se buscar apoio na ética e nos valores morais, que representam a expressão dos valores castrenses intangíveis. Aquele mesmo conjunto de valores que são desenvolvidos no início da carreira e que tornam o militar um ser de consciência moral, e que devem acompanhá-lo durante todo o decorrer de sua vida. Fazendo uma extrapolação, o comandante dos comandantes máximos é o governo, um órgão transitório de administração, eleito pela maioria, que deve estar a serviço do Estado, agente político que representa a sociedade territorialmente estabelecida e politicamente organizada. O problema passa a ocorrer quando os interesses desse governo estiverem em desalinho com os interesses do Estado ou da sociedade, a pátria. E nessa condição, a herança cultural, a ética e os valores morais, filtrados pelo pensamento crítico, podem ser os únicos parâmetros válidos para medir a razoabilidade de uma ordem. Por isso, os governos de esquerda foram assaltados dos cofres públicos. O Congresso vem sendo comprado com emendas parlamentares. As instituições sofrem aparelhamento. Foi criada uma Guarda Nacional. A política externa foi desvirtuada. Os eleitores pobres foram comprados com Bolsa Família. Foi instituída a racialização da sociedade e a identidade de gênero. Eliminada a meritocracia, oficializada a corrupção, liberada a baderna e a invasão de propriedades, feitos investimentos desastrosos em Cuba, Angola e Bolívia e trazidos anteriormente os indefectíveis médicos cubanos em regime de servidão. A mídia tradicional, com poucas exceções, foi silenciada com o uso de verbas públicas, ao ponto de até mesmo, pasme, vir apoiar uma censura do bem. E assim a liberdade de expressão na internet já se vê ameaçada atualmente por uma lei de censura prévia. Quantos dedos tem aqui? Lembra-se do Grande Irmão, de George Orwell, 1984, e de sua verdade incontestável? Após um pequeno hiato de 4 anos de um regime liberal, de um governo liberal castigado diuturnamente pela mídia, sem, no entanto, sequer cogitar qualquer tipo de censura, há hoje assuntos proibidos. O direito de propriedade foi relativizado e há brasileiros presos sem o devido processo legal. Juízes do Supremo Tribunal Federal ultrapassam em muito suas atribuições constitucionais e mandam no país, silenciando antagonistas e utilizando a Polícia Federal como instrumento político, sob a vista grossa das lideranças do Congresso Nacional e da Corte de Justiça mais antiga do país, o Superior Tribunal Militar, que possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. As Forças Armadas, como Pôncio Pilatos, se abstiveram publicamente, mesmo após terem atestado por escrito a falta de confiabilidade do processo eleitoral. E hoje prestam continência a um comandante supremo que as despreza e que não reúne os valores morais exigidos para o cargo. Com a volta de Lula, inúmeros fatos do dia a dia mostram uma progressiva comunização do regime. Muito embora, se analisarmos a cultura nacional e a ideologia da maioria da população, veremos que os valores da sociedade continuam sendo religiosos, liberais e democráticos. E essa rota certamente nos colocará em pouco tempo frente a um renovado dilema com cidadãos e militares, já que, conforme dizia o general Osório, o herói de Tuiuti, a farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Estamos preparados intelectualmente para enfrentar esse dilema moral? A lealdade das Forças Armadas ao presidente, que é o comandante em chefe, é mais ou menos importante que a lealdade à Constituição? Você, militar, concorda em deixar esse legado político que vem sendo gestado? Acha que isso é problema de terceiros e não seu? Está conformado em ter seus filhos e netos vivendo futuramente sob um regime sem liberdade de expressão, de credo e de imprensa? Seus parentes e amigos são favoráveis ao comunismo? Seu comandante imediato concorda com esse estado de coisas? Bem, são perguntas que devem ser feitas. Não? O bom soldado não é de modo algum aquele que empunha a baioneta cega. É o que pensa, pondera e age de acordo com os valores morais da sociedade que jurou defender. Aqueles oficiais de 1964, de Cumbica e Santa Cruz, por convicção do mais puro dever, terminaram por arrostar os comandantes que violaram os princípios basilares de onde deriva a autoridade. Pois, como dizia